Pronto, já estamos gravando. Todo mundo fica bonito. É. Esther, pode orar, pedir a bênção do Senhor? Posso sim. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por essa oportunidade que tem nos dado de conhecer um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. Continua nos guardando, abençoando, nos livrando de todo o mal. E continua, Pai, dando paciência para o Léo para poder nos transmitir com tanto carinho essa palavra que Tu deste para nós. Obrigada, Pai, mais uma vez pelo nosso alimento de cada dia, pela nossa vida e por cada aluno, Pai. Guarda e abençoa. E aqueles que ainda estão para chegar, Senhor, ajuda a se conectar, que às vezes não é muito fácil, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Falando sobre... Eu vou fechar essa Eu não tô... Esther, o cachorro está latindo. É as crianças... Fechei aí. Fátima, o Breno estudou ontem comigo no grupo e ele ficou de ficar com a gente hoje. A Verônica me falou, ele entrou? Ontem ele entrou. E ele disse que ia vir para a aula de hoje também, mas por enquanto não vi. Depende das horas que ele pode, né, lá. Eu não sei qual é o horário dele lá. Mas então... Até ele me falou que ele ia começar a estudar. Vamos lembrar que nós estamos fazendo uma sequência de aulas. A penúltima aula, o título da aula foi Pecado, o Maior Problema. Que é o pecado que nos afasta de Deus. Então, na aula passada, o título foi Jesus, a única resposta, que é Jesus, quem morreu pelos nossos pecados, quem nos concede a salvação só por meio de Jesus. Aí hoje, uma aula que vem logo depois dessas, que o título é Como Receber a Salvação. Que Jesus está oferecendo a salvação, mas eu acho que todos nós sabemos que, olhando para nosso mundo, nem todo mundo recebe a salvação. Mas a ponta do saco da mãe. Então, se nem todo mundo recebe, nós queremos saber como receber, não é? Queremos entrar para esse grupo, o grupo dos salvos, o grupo que está com Cristo, o time de Nosso Senhor Jesus. Então, vamos abrir nossa Bíblia para a passagem, foi até a última passagem da outra aula, e hoje vai ser a primeira passagem desta aula, Romanos capítulo 3. Pode abrir sua Bíblia, Romanos 3. Se não me engano, foi a menininha que leu essa passagem semana passada. Então, você pode ler de novo. Já treinou, né? Romanos 3, do 23 ao 26, que tem algumas palavras complicadas, algumas palavras grandes. Não são palavrões, mas são palavras grandes. Posso? Então, Romanos 3, do... 23 ao 26. Isto. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se vocês lembram, na aula passada, nós frisamos bem essa palavra justificar e justificador, né? Hoje vamos frisar uma outra palavra. Pergunta na sua folha, Antônio, vou deixar você responder. É necessário ter fé em Jesus para receber a salvação? Sim ou não? Sim. Sim, claro, né? Então, quero escrever aqui, Júlia, nessa folha,
uma grande palavra. Quando eu tenho um quadro negro, eu escrevo bem grande. Essa palavra aqui, ela é uma grande palavra. Só que ela só tem 2 letrinhas. Qual é a palavra? É. Fé. 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 Então, quero saber o que significa essa palavra, fé. Acreditar naquilo que não se pode ver e que não é concreto. Tá bem? Em Hebreus capítulo 11, fala sobre isto, né, Júlia? Que fé é acreditar naquilo que não se vê. Mais alguém? O que é fé? Confiança, acreditar. Muito bem. Eu acho que a Fátima já teve essa aula, né? Já. Então, a palavra que eu uso, Fátima, é confiar. Quem vê, confia. Vamos para a próxima passagem, então, Tiago, capítulo 2, onde vamos falar mais sobre a fé, que fé é confiar. Tiago 2. Júlio, você pode ler esta passagem? Nós vamos ler do 14 ao 20. Depois você vai pular para ler o 26. Tiago 2, do 14 ao 20. Depois, Tiago 2, 26. Tá bom? Tiago, no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, antes de Apocalipse. Uma cartinha pequena. A carta de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 20. Pode ler. Vai ter que abrir o microfone. Seu microfone está fechado. Júlia? Isso. Capítulo 2. Isso. Tá bom. Já está até marcado aqui, na verdade. Então, você já Do estudou 14 até onde? até o 20, depois Já. você estudou o 27. Eu marquei. Você estudou com sua mãe, né? Eu estudei. Então, pode ler. Do 14 até onde? Até o Calma. 20. Até o 20. 20, tá. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada a comer. Se vocês não lhes derem não dão a eles o que precisa para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé se ela não vier acompanhada de ações. Eu vou mostrar que é fé por meio das minhas ações. Você crê que é somente em Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo. Vou provar que a fé sem ação não vale nada. Agora pode pular, ler o 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem ação também está morta. Muito bem. Então, Leninha, lendo essa passagem, Tiago, a primeira pergunta aqui diz, explique a natureza da fé verdadeira. O que você colocou? Ela deve ser associada com obras e sem fé não somos nada. Tá bem? Uma fé com obras e essa fé é essencial na vida. Muito bom. Mais alguém quer comentar sobre a fé verdadeira?
Eu acho que já disse tudo. Não vou mentir, não. Não escutei. Acabou, tá? Mas comigo, Não, eu acho que já disse tudo, sabe? Já... ligando. Então faz, então tem que falar. Basicamente, a definição muito boa sobre a questão da fé e sobre ações. Que, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Eu acho que, para mim, isso já diz muita coisa, já diz tudo. Tiago explicou muito bem, né? Sim. Então, ótimo. Então, essa próxima pergunta é fácil. A pessoa que tem fé em Jesus vai obedecer aos seus mandamentos? Natural. Sim, Com certeza. claro. Para falar sobre fé, geralmente eu uso dois exemplos. Os exemplos que eu uso, o primeiro exemplo é de uma cadeira. Quando estou numa sala, eu até mostro, sentando na cadeira. Aqui no computador, aqui no vídeo, fica mais complicado. Mas tenta imaginar uma cadeira, e eu sou vendedor de cadeiras, eu mostro uma cadeira para vocês, boa, nova, bonita. Eu falo para vocês que a cadeira é muito boa, muito resistente. Aí, então, alguém me pede para sentar na cadeira. Mas eu falo, mas estou um pouco gordo. Será que a cadeira vai me aguentar? O que faltou em mim? Fé. Faltou fé, né? Faltou confiar na cadeira. E se eu confio na cadeira, eu vou me lançar, eu vou sentar. Com a certeza de que aquela cadeira vai aguentar, vai sustentar o meu peso. O outro exemplo que eu dou é uma história real. Eu não sei há quanto tempo aconteceu, não sei se são 60 anos, 80 anos, 90 anos, mas muito tempo atrás, Então, na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, lá tem uma catarata chamada, aqui no Brasil tem Foz do Iguaçu, lá tem as cataratas de Niágara, não sei se já ouviram falar. E naquele lugar, naquela época, um homem chamado Blondini, depois você pode até procurar no Google que acho que encontra. Mas esse Blondini, ele colocou um cabo de aço lá, uma corda bamba, de um lado para o outro lado. Aí ele avisou as pessoas que ele iria atravessar. Ele marcou o dia que faria. Então, naquele dia, encheu de gente para ver o espetáculo. Aí ele perguntou, quem acredita que eu consigo ir e voltar em cima desse cabo de aço? E ele pegou aquela vara, né, que o equilibrista usa, ele subiu em cima da corda e ele foi andando. E para ele foi muito fácil, que ele é muito bom. E aí ele foi e voltou. E o povo aplaudindo, porque foi muito bonito. Depois, então, esse Blondini, ele pegou um carrinho de mão e colocou a roda do carrinho de mão em cima da corda. E ele perguntou, quem acredita que eu consigo ir e voltar em cima dessa corda bamba, empurrando o carrinho de mão? E o povo incentivou, vai, você consegue. E, de fato, ele foi. Ele foi e voltou com maior facilidade. Aí, então, ele fez mais uma pergunta para o povo. Ele colocou o carrinho em cima da corda bamba e ele perguntou, quem acredita que eu consigo ir e voltar empurrando o carrinho de mão com uma pessoa sentada dentro do carrinho de mão? E mais uma vez falaram, vai, você consegue. Aí, então, ele fez mais uma pergunta. Vocês já podem adivinhar qual foi. Quem quer sentar no carrinho de mão? Quem se oferece? ninguém quis. Porque é muito fácil, né? Falar para o outro, vai, você consegue. Porque se ele cai lá embaixo, quem vai morrer é ele, né? Mas para sentar no carrinho de mão, requer fé, requer confiança.
Não é verdade? Então, no nosso caso, quando Jesus nos chama para fazer qualquer coisa, podemos ir ou não? Vamos ficar com medo? Sim. Não, temos que ir. Temos que ir, né? Porque quem está segurando é Jesus. E Jesus é de confiança. Né? Então, mesmo tendo medo, podemos ir porque confiamos em nosso Senhor. Amém? Então, vamos para a próxima passagem. É João, capítulo 3. João, capítulo 3. Fátima, você pode fazer essa leitura? Do 1 ao 7. É o Evangelho de João, capítulo 3. Tá, pode ir lá. Do 1 ao 7, né? Sim. No GG, Está ouvindo, Vasti? deixa eu ver. Eu estou vendo o nome dela, mas não sei se ela está escutando a gente. Estão me ouvindo? Não, estou ouvindo você sim, Fátima. Estou sim. Pode ler. João 3, do 1 ao 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, Nicodemos. Pode ver o reino de Deus e não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo? Pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode estar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se arrependa, não se surpreenda pelo fato, até o 7, né? Sim. De eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Obrigado, Fátima. Então, aqui, esse homem Nicodemos, não sei se todos repararam, aqui no início diz que ele é uma autoridade entre os judeus, era um homem importante, um homem estudado, um homem que conhecia as Escrituras. Aí ele chegou perto de Jesus, até fez um elogio a Jesus. Aí Jesus falou com ele que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E esse Nicodemos, quando Jesus falou sobre nascer de novo, Nicodemos não entendeu. Né? Ele tomou essas palavras literalmente. Ele já, talvez um homem de idade, não sei, mas ele disse: como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer outra vez? Parece piada, né, Fátima? Faz a gente rir. Mas aí, então, Jesus explicou, Leninha, aí no versículo, cadê aqui? 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, vamos para as duas perguntas que tem aqui na folha. A primeira pergunta é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus? Sim ou não? Sim. Sim.
E a segunda pergunta, Júlia diz, o que significa nascer de novo? Bom, né? Júlia, você pode responder? Tá bom. Nascer de novo seria, no caso, para gente, né? No caso, significa basicamente morrer para a carne e viver para o espírito. Que basicamente seria morrer para a carne e viver para o espírito. Seria se arrepender de tudo que aconteceu no passado, todo aquilo, deixar tudo aquilo que antes se passou e começar a viver uma vida totalmente espiritual, totalmente voltada a Cristo. Oi, Fê. Oi, Vasti, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos escutando agora. Tá bom, Não obrigada. estamos vendo, mas estamos ouvindo. Eu também não estou vendo vocês, não, mas estou ouvindo. Então tá bom, seja bem-vinda. Sim, obrigada. Esther está aqui, tem Esther, tem a Fátima, a Leninha e a Júlia. E eu. Tá. E o Antônio também. Vamos lá. Obrigado, Júlia. É uma boa resposta, uma resposta completa. É que o que Nicodemos não entendeu é que nascer de novo é um nascer espiritual, né? Que ele teria o mesmo rosto, né? O mesmo corpo, mas seria uma outra pessoa. Por isso que Jesus diz que é nascer de novo, é ter uma outra vida, pegar Ter uma outra pessoa como nós somos agora. Isso aí. Tá já, né? Muito bom. Então, vamos para a próxima passagem ou alguém tem outro comentário aqui? Vamos para Atos capítulo 2. Atos 2. Esther, você pode ler aqui? Posso? Deixa eu só ajudar sobre o contexto aqui. Em Atos, Jesus já morreu, ressuscitou, e no capítulo 1 de Atos, Jesus ficou uns dias na terra, depois ele voltou para o Pai, e os apóstolos ficaram em Jerusalém. Jesus mandou que eles aguardassem, dizendo que Deus iria enviar poder do alto. E Deus enviou o Espírito Santo. E Pedro fez uma pregação lá em Jerusalém, que havia lá nesse dia de Pentecoste uma grande multidão lá, judeus de várias nações, de vários lugares estavam lá, e Pedro fez essa pregação. Nessa pregação, ele está falando sobre Jesus. Vou ler até alguns versículos aqui, olha lá. Vou ler do 22 ao 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, ele está falando sobre Jesus, e eu vou pedir a Esther para ler agora versículo 36, que aqui no 36, Pedro está chegando no ponto principal da mensagem. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Muito bem. Eu creio que muitas vezes, para entender a Bíblia como deveríamos entender, é bom a gente se transportar para aquele lugar. Tenta se imaginar, Leninha, que você está lá com aquela multidão, que você está olhando para Pedro quando ele fala essas palavras. Então, eu penso, Júlia, eu nunca
Eu não estava lá, eu não vi a fita, a gravação, acho que ninguém gravou naquele dia, né? Mas, olha o que Pedro disse. Vocês mataram o Filho de Deus. Penso que ele colocou o dedo na cara deles assim. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu sempre também meio que me... Na verdade, todas as passagens eu meio que tento imaginar como seria se fosse um filme, é como se eu estivesse lá. E esse é como se eu estivesse lá. E eu penso o quão agoniada eu ia ficar muito aflita. Muito bem. Imagina você saber que você matou o Filho de Deus. Exatamente. Então, você vai ler agora, Júlia, 37. Minutinho, Esther. Qualquer coisa para poder... Obrigado, Júlia. Realmente é bom a gente pensar que estava lá, né? Então, Esther vai ler agora. Voltou. Tinha travado. Tá bom. 37, Esther. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Muito bem. Lê na sua, Leninho, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Muito bem. Então, você não falou, Júlia, que você ficaria aflita? É o que diz aqui no 37, né? Todos ficaram aflitos. Porque, eu matei o Filho de Deus, o sangue de Jesus está em minhas mãos, né? Como eu vou ficar? E aí, então, fizeram esta pergunta. Qual a pergunta? O que faremos? O que faremos? O que faremos? E eu acho, Antônio, que esta pergunta é uma pergunta que todos nós precisamos fazer pelo menos uma vez na vida. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que Jesus foi crucificado por nossa causa, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar, e agora, Senhor, o que eu faço? Qual é a solução? Então, Esther pode ler agora, versículo 38, que vamos ver a resposta que Pedro deu àquelas pessoas quando perguntaram o que faremos. 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem. Então, o que Pedro disse? Levanta a mão, aceita Jesus como seu único Salvador e seu nome será escrito no livro da vida. Amém? Amém. Amém. Não, amém. Ele não falou isso, não. Arrependei-vos. Ele não falou isso, não. Arrependei-vos. Muito bem, Vasti está prestando atenção. A primeira coisa que Pedro disse foi: arrependei-vos. Arrepender-se. Vou colocar aqui. Tá? Primeira coisa foi arrepender-se. Até a Júlia tocou nesse assunto, né? Que quando falou sobre nascer de novo é mudar de rumo. Até, Heleninha, quando eu falo sobre arrependimento, eu digo que o arrependimento sempre tem duas etapas. A primeira etapa é de parar de fazer as coisas erradas, mas a segunda etapa é começar a fazer as coisas certas, né? A primeira etapa é parar de fazer a minha vontade, mas a segunda etapa é agora fazer a vontade de Jesus. Que arrepender-se é uma mudança radical de vida. Fala, Júlia. É como aquilo que você já falou pra gente, da régua. Uhum. A gente estava no menos 1. Uhum. Quando nos batizamos, vamos para o 0. Sim. Mas não podemos ficar no 0. Temos que começar a subir, a crescer espiritualmente. Amém. É tipo
Isso que você tinha falado uma vez. Foi, falamos naquele dia antes do batismo. Muito bom. Então, quando perguntaram o que faremos, Pedro disse, arrependam-se, foi a primeira parte. Qual foi a segunda parte? E Se batizem. sejam batizados. Muito bem, arrependam-se, sejam batizados. E ele disse que depois iriam receber de Deus 2 bênçãos. Quais são? Pode ler de novo, Esther, 38? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependam-se, sejam batizados para... E receberão o dom. Para a remissão dos pecados. Para receber a Vão ter remissão dos pecados. Vou colocar aqui perdão dos pecados. E receber e também... o dom do Espírito Santo. Isso. Dom do Espírito Santo. Já falamos na outra aula sobre essa palavra dom, não falamos? Alguém lembra? Sim. O que significa dom? Dom é uma coisa que uma dádiva. cada Um pessoa presente. tem um dom. Você tem um dom para cantar. Você tem um dom para dançar. Isso. Então, mas se você tem esse dom, você comprou aonde? Não, Deus que deu. Deus que Você deu. ganhou. Isso deu. É um presente. O dom é um presente. A palavra dom quer dizer presente. Então, nesse caso aqui, arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo que está dando, oferecendo o presente, ou o Espírito Santo é o presente que Deus nos dá? Ele é o presente. Ele é o presente que Deus nos dá. Muito bem. Alguém aqui acredita que Deus é perfeito? Sim. Sim. Se Deus é perfeito, a obra de Deus também é perfeita. Concordam? Concordo. Então, eu sempre digo aqui que Deus, com essa parte que está na Bíblia, em Atos 2:38, que Deus está cuidando de tudo. E se Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando do ontem, do hoje e do amanhã. Então, não sei se dá para minha letra. Minha letra é um pouco feia, mas aqui, ontem, hoje e amanhã. O que significa ter problemas com o seu ontem? Ter problemas com o seu ontem, estamos falando sobre o passado. Coisas que nós fizemos no passado. E eu creio que todos nós já fizemos coisas erradas, coisas feias, coisas que deixam a gente triste. De repente já deixaram a gente acordado de noite, pensando, ficando com remorso, né, sobre erros do passado. Mas graças a Deus, o Senhor promete que quando somos batizados em Cristo Jesus, todos os nossos pecados são perdoados, esquecidos, apagados. Isso não é bom? É maravilhoso, né? Então, ontem não é mais um problema. Deus resolveu. Fala, Fátima. Tem que vigiar para não cometer de novo o pecado. Então, você já está na minha frente. Vamos por etapa. A primeira etapa é que Deus cuidou de ontem. O ontem está resolvido. O passado já foi lavado, justificado, perdoado por Jesus. Mas você está certa, Fátima. Quando nós saímos da água, ainda estamos vivos, então nós temos que pensar sobre hoje e amanhã.
Mas graças a Deus, quem está em Cristo Jesus, além de ter os pecados perdoados, também recebeu um presente. Qual é o presente? O Espírito Santo de Deus habita em nós. E então agora, quando o nosso inimigo, o tentador, quando ele bate na nossa porta, quando ele chama a gente, diz, vamos lá. Quem vai atender a porta? Espírito Santo. Jesus. Espírito de Cristo, isso, Espírito de Jesus. Ele vai atender a porta e sabe o que ele vai dizer para o inimigo? Essa casa mudou de dono. Nós não temos mais aquelas coisas, né? Sim, antigamente vazia, mas agora não. Então, graças a Deus, hoje temos ajuda nessa luta contra o pecado. Não estamos mais sozinhos. E nós vamos falar mais sobre isso na próxima apostila, que vai falar sobre o Espírito Santo, quando chegarmos lá. Mas vamos ver nossas respostas na folha, que já respondemos uma boa parte. A primeira pergunta na apostila diz: qual foi a reação do povo quando Pedro disse: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias? Eles ficaram aflitos. Ficaram aflitos, né? Ficaram arrependidos. Aí, então, número 2 diz, quais são as duas ações que Pedro mandou que o povo fizesse para receber a salvação? Acabamos de falar, né? Se arrepender. E se batizar. Se arrepender dos pecados e ser batizado. A pergunta 3 diz, o que significa arrepender-se? Também já falamos, não falamos? Arrepender-se é parar de ir para lá e vir para cá, né? Parar de fazer as coisas erradas para fazer as coisas certas. Uma mudança para Deus. Para, Leninha. Voltar-se para Deus, praticando boas obras. Deus, muito bom, praticando as boas obras. Número 4, quais são os 2 propósitos do batismo? Também acabamos de falar. Salvação, vida eterna, e ter o Espírito Santo de Deus, perdão dos pecados, dom do Espírito Santo. Isso, seria o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Agora, Esther leu até o 38. Agora, vamos voltar para a nossa leitura, Esther. Você pode ler do 39 ao 42. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é para quantos o Senhor, vosso Deus, chamar. Com muitas obras, palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito obrigado. Então, a última pergunta que está aqui, Antônio, vou fazer para você. Quanto tempo levou para o povo tomar uma decisão? O povo esperou uma semana, um mês, um ano? No mesmo dia. Foi no mesmo dia. Essa resposta está no 41. Pode ler outra vez? Este é o 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, naquele mesmo dia, 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Imagina a festa. Né? Nós ficamos alegres quando 3 pessoas foram batizadas. Não ficamos? Imagina 3.000 pessoas. Que festa. Muito bem. Quem tem uma observação, um comentário, uma pergunta? Então, vamos para a próxima passagem. Esta vai ser a nossa última passagem de hoje,
que é muita coisa nessa lição, não vamos completar tudo hoje, mas vamos para Romanos capítulo 6, uma passagem muito boa que nos explica bastante sobre o que é o batismo. Falamos aqui em Atos sobre arrepender-se e ser batizado. Romanos 6. Romanos 6, você pode ler em linha do 1 ao 8. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, e na morte por meio do batismo, a fim de que, assim Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Tá bom, obrigado. Então, vamos voltar lá para versículo 3. No versículo 3 diz que vocês não sabem que todos que nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Muito bem. E aí, então, no versículo 4 diz que fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, e que também fomos ressuscitados com ele para viver uma vida nova. Então, aqui está dizendo que nosso batismo representa três coisas que aconteceram com Jesus. Né? Obrigada. Tava lá, eu falei, vou levar, que a gente fica juntando, né? Vou usar e nunca usa. Aí vai juntando mais, vai juntando mais. Aí já tem pouco. Que Jesus morreu, Jesus foi sepultado, depois ele ressuscitou. E que o batismo representa também para a gente uma morte, um sepultamento e uma ressurreição. Vou mostrar dois gráficos aqui, deixa eu ver qual é qual aqui. Vou começar com esse outro. Deixa eu ver se vai dar certo. Screen aqui. Está todo mundo vendo? Dá para ver bem? Sim. Então, em cima tem o que aconteceu com Jesus, né? Jesus na cruz, Jesus na sepultura e Jesus ressuscitou. E logo depois embaixo vem uma pessoa sendo batizada, no meio ela vai ser imersa nas águas, e na terceira posição está saindo da água, representando uma vida nova, né? Jesus morreu, nós nos arrependemos de nossos pecados, Jesus foi sepultado, somos batizados nas águas, Jesus ressuscitou, nós saímos da água para ter uma vida nova. Ali embaixo diz que isso é um novo nascimento para nós tornarmos uma nova criatura. Deixa eu tentar outra aqui. Isso aqui eu fiz que mostra a mesma coisa com um detalhezinho a mais. Então, aqui, de novo, temos a cruz de Cristo, Cristo sendo sepultado e Cristo ressuscitando. Nós morrendo para o mundo, sendo sepultados nas águas, nascendo de novo. Agora, se você olha para os lados, tem dois corações. Os corações são meio feios aí. Deixa eu ver aqui.
Não dá para fazer? Então, em cada coração tem um trono. E em cima do trono, seu lado esquerdo, é o eu. Que eu faço o que quero com minha vida. Eu que mando na vida. Eu sou dono do meu nariz. Ninguém manda em mim. Já no outro lado, morrendo com Cristo, quem vai sentar no trono é Jesus, né? Que Jesus está reinando em nossas vidas e Ele é o Senhor de nossas vidas. Fazemos sempre a vontade dele. Alguém tem uma observação sobre essa parte? Ninguém? Uma pergunta? Não. Nada? É que depois que eu me batizei, eu não me mando mais. É Jesus que manda em mim. Isso, muito bom, Esther. Mas o bom é que Jesus mandando, ele só manda fazer coisa boa, né? Exato. Porque quando até Só para o bem. se nós usamos outro exemplo, outra comparação do carro, o motorista do carro tem o volante. Então nós passamos o volante para Jesus. Agora é Jesus que está dirigindo. E é bom é que ele dirige melhor do que a gente, né? Com a gente no controle, a gente fazia algumas coisas erradas, mas Jesus não, ele está seguro, ele só vai fazer as coisas certas. Tudo certo. Muito bem. Então, vamos voltar para as perguntas. Número 1, quer dizer, em cima do número 1 diz: quando Jesus morreu na cruz, ele deu seu sangue para perdoar os nossos pecados. Então, número 1 diz: como pode uma pessoa entrar em contato com a morte de Cristo para receber o perdão? Quem responde? Pelo batismo. Como nós estamos falando, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e esse é exatamente o que o batismo representa: uma morte, um sepultamento, uma ressurreição. E na folha diz: no batismo, a velha natureza pecadora é enterrada para que nasça uma vida nova. Agora, uma pergunta que, quando eu tenho uma turma grande, geralmente a turma fica dividida sobre a resposta para número 2. É possível receber a salvação sem ser batizado em união com Jesus? Eu não sei se vocês colocaram sim ou não. Não. A Júlia está indecisa ou já decidiu? Então, não e sim. Não, mas, tipo, vamos supor, se um bebê morre, um bebê é puro. Aqui, Júlia, nós estamos falando sobre um adulto. Um adulto. Com uma mente boa, né? Um adulto que entende as coisas. Eu acho que não. Então, sabe o que eu vou fazer? Nós ainda temos a outra folha para fazer semana que vem. 2 perguntas em cima dessa passagem, Romanos 6. Tem Marcos 16, 1 Pedro 3. E ainda tem na folha 2 passagens para ler, Atos 8 e Atos 16. E pede para você descrever ali, tem várias linhas, para você fazer escrever um pequeno texto ali, uma redação pequena, e ler para a gente. Você tem ali, Fátima, a folha? Pode ler aqui. o desafio, por favor? Posso ler? Desafio. Desafio. Continue a leitura em Atos dos Apóstolos, 2 capítulos por dia. Faça um resumo por escrito e escrevam da convenção de Paulo, em Atos.
Pense na sua própria vida, o que você precisa fazer para receber a vida eterna que Jesus oferece. Bem, então, além de fazer um resumo sobre Atos 8 e Atos 16, aqui no desafio, você pode, numa outra folha no seu caderno, ou no verso da folha que você imprimiu, você pode escrever também sobre a conversão de Saulo, que mais tarde vai ser Paulo. Aqui tem duas passagens, Atos 9 e Atos 22, mas na realidade é a mesma história, que em Atos 9 é onde acontece. Em Atos 22 é Paulo contando sobre sua vida, dando seu testemunho sobre o que aconteceu com ele. Então, gostaria que vocês fizessem uma pequena redação ali, um pequeno resumo sobre tudo o que aconteceu com Saulo, tá bom? E essa pergunta número 2 na primeira folha, acho que aqui todo mundo disse que não, mas eu ainda quero voltar para essa pergunta na próxima semana. Porque, às vezes, as pessoas me perguntam sobre o ladrão na cruz. E o ladrão na cruz, ele não foi batizado. Ou, às vezes, as pessoas me perguntam sobre uma pessoa no leito do hospital, que alguém foi lá, e como é que fica? Então, se vocês me permitem, vamos deixar essa pergunta no ar, e na próxima aula vamos voltar a falar sobre isso tudo. Tá bom assim? Tá bom. Tá bom. Mais alguma coisa sobre Romanos 6? Não. Não? Então, Leninha, pode orar para a gente concluir hoje? Querido Deus, quero aqui te agradecer, Pai, por mais um dia aqui estudando a tua palavra. Quero que abençoe a vida de cada um que está aqui, a vida dos meus pais, que é a Fátima e o Antônio, a vida da Júlia, a vida da irmã Esther, a vida do irmão Léo. Quero que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. Quero aqui também te agradecer. Queria também pedir que o Senhor abençoasse a vida dessas pessoas que estão aí fora, precisando de Ti. As pessoas que não têm um teto para se cobrir, passando frio, passando fome. Quero que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. E quero aqui te agradecer por esta noite. Pedir que o Senhor me ajude, me ensine a orar. E que não me deixe fraquejar, porque ultimamente eu ando um pouco fraca de fé. Mas eu queria que o Senhor me abençoasse, não deixasse eu desistir. E aqui eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho. Amém. Amém. Muito obrigado, Leninha. Agradeço a sua sinceridade. Também temos a Bastia, que é a irmã da Esther. Amém, obrigada. Seja bem-vinda. Ai, me vi. Que você possa vir. Desculpa. Não, Desculpa, que eu não vi. Deus sabe.